fui uma criança dos anos 2000. Nessa época, a gente morria de medo do bug do milênio. O que estava rolando no cinema era Armagedon. E eu jurava, olhando a janela do meu quarto aqui em Erechim, que os ETs iam chegar lá e que eu ia ser responsável por dar boas-vindas a eles nesse planeta novo chamado Planeta Terra. Eu tinha um discurso ensaiadinho para dar essas boas-vindas para eles. Corta para o resto da minha vida, eu fiz andanças pelo mundo, aprendi sobre muitos temas, entre eles mudanças climáticas. E aí chegamos em 2024, onde da janela da minha casa, em Porto Alegre, o que eu estava vendo não era muito legal. Era a enchente de 2024, que chegou na minha cidade, e tinha aquele cheirinho de coisa estranha no ar, de coisa ruim. Nesse momento, eu já estudava mudanças climáticas há muitos anos, e eu fiquei com muita raiva. Porque a ciência já tinha nos avisado que aquilo ia acontecer. Todos os cientistas avisaram que no sul do Brasil o risco de muita água era o nosso problema. Por que será que a gente escolheu não escutar esse pessoal? Será que a gente esqueceu que o ser humano é somente uma entre 3 milhões de espécies que dividem esse mesmo planeta conosco? Ou seja, o clima mudou. E agora, o que nós vamos fazer? Eu me inspiro muito nessa mulher chamada Christiana Figueres, e ela tem um conceito que eu quero convidá-los todos aqui a seguirem, que é um conceito de nos tornarmos, a partir do dia de hoje, visionários esperançosos. O que são visionários esperançosos? São pessoas comuns, que sonham visões de um planeta melhor, que sonham que a gente consegue dar um jeito nessa crise e resolver ela. Afinal, se é uma crise, ela vai passar. E aí eu quero convidar vocês para fazer uma jornada por 3 grandes momentos. Vão ser momentos de curto prazo, que são momentos conectados à adaptação e resiliência, sonhos de médio prazo relacionados à extinção dos gases de efeito estufa, a zerar as emissões, e sonhos de um pouco mais de tempo conectados à regeneração do nosso sistema. Vamos lá. Quais são as escolhas de curto prazo, então, desses visionários esperançosos que topam fazer uma coisa muito rápida, que é uma coisa para o ano que vem? O problema, ele já chegou nas nossas vidas, E ele se chama a febre do planeta Terra. O planeta Terra está com uma febre de 1,5 graus. Quanto nós, seres humanos, estamos com uma febre de 1,5 graus, o bicho pega, A gente fica mal, dá um monte de problema. A mesma coisa está acontecendo no nosso planeta. E quem diz isso é a ciência do clima. Então, os esperançosos desse futuro de 2027, eles sonham em que um mundo vai estar preparado para enfrentar a próxima enchente sem que a gente perca vidas, coisas, memórias. Ao mesmo tempo que no final de 2027 a gente possa ser ousado de saber que as pontes estão resistentes, as estradas vão aguentar o tranco, que as cidades não vão ficar sem luz e sem água, que são serviços básicos, porque esses sistemas eles estão mais fortes. Ao mesmo tempo, quando chegar um alerta da Defesa Civil nos nossos telefones, a gente vai saber o que fazer. Vai saber qual é o ponto seguro para sair correndo. Enquanto isso, as crianças e os idosos, durante as ondas de calor, que são uns eventos climáticos muito mais comuns do que as enchentes nas nossas vidas, vão ter refúgios climáticos, sejam eles espaços refrigerados ou espaços com muitas árvores, que é a grande tecnologia natural para refrigerar cidades. E essas pessoas vão poder viver as ondas de calor com qualidade de vida. A gente, no final das contas, não vai ter mais medo da chuva. E aí, eu, como educadora climática, por muitos anos escolhi e fiquei escutando, ufa, os jovens são a grande esperança de futuro. Mas será que são eles mesmos? A ciência diz que 1,5 graus é o limite seguro para a nossa espécie viver aqui. E aqui vocês estão enxergando os 4 cenários que a ciência olha. Ali no mundo de 2 graus, a gente ainda vive. Vive um pouco pior do que hoje, mas ainda vive. Só que no mundo de 3... vive muito pior, e o mundo de 4 é melhor nem olhar, porque esse mundo é um mundo muito ruim para a nossa espécie. Então, a gente precisa ficar ali, num 1,5 graus, 2. A boa notícia é que o plano já está criado. Ele se chama Acordo de Paris. Está ali a Christiana Figueres, de novo, assinando o acordo lá em 2005, em Paris. E o Acordo de Paris nos entrega 2 grandes momentos. Em 2030, ou seja, em 4 anos, os 194 países, inclusive o Brasil, se comprometeram a reduzir quase pela metade as emissões de gases de efeito estufa. E encerrar
zerar completamente as emissões nos próximos 24 anos. Ou seja, essa é uma crise que a gente possivelmente vai ver resolvida enquanto estivermos vivos. Não é algo para a próxima geração. E aí, pensando nisso, se esse é um problema tão urgente, eu cheguei aos cálculos de que, se eu vou escolher falar com alguém, eu vou escolher falar com as pessoas de 40 e 50 anos. Elas são, possivelmente, as pessoas que vão estar sentadas nas cadeiras de poder, nas empresas, nos governos, e que vão ter a varinha mágica para tomar a decisão em nome de todos nós, a tempo de resolver a crise. E onde andam essas pessoas? Com o que elas trabalham, principalmente? São pessoas que trabalham nesses setores. Um deles é o setor de combustíveis fósseis, um dos grandes causadores, né, dos gases de efeito estufa. A galera do desmatamento, a gente também vai ter que conversar. Da mesma forma, os produtores de alimento do mundo todo. A gente também vai ter que falar com governantes e com as plataformas de comunicação, que escolhem se a informação que a gente está recebendo é verdadeira ou é uma grande mentira. Só que tudo isso vai ter que acontecer com a nossa participação. Nós, todos os cidadãos, temos poder de influenciar essas pessoas que vão tomar as decisões em nossos nomes. Então, quais são os convites desses futuros visionários esperançosos que a gente precisa fazer para essa galera? São convites, num primeiro momento, de geração de energia e combustíveis. Imaginem que em 2050, daqui 24 anos, a gente vai ter feito a transição energética de forma justa. As nossas cidades vão ter transportes coletivos de qualidade, eletrificados. Muita gente vai estar indo de bicicleta para onde quer que seja. Outros vão estar indo para a escola, levando seus filhos por baixo de sombras de árvores em calçadas bem feitas, vendo os passarinhos cantarem junto nesse meio do caminho. Enquanto isso, a gente também vai ter mas tanta energia renovável, do sol, do vento, que não vai ser mais necessário utilizar combustíveis fósseis. Não vai ser mais preciso petróleo, carvão, gás natural. Enquanto uma galera está trabalhando em energia, outros estão trabalhando com árvores. A gente não vai derrubar nenhuma árvore a mais. E o Pampa, como a gente conhece no cancioneiro gaúcho, vai dar para ser visitado quando a gente for para o interior do estado. As novas florestas, que a gente plantou há 24 anos atrás, já cresceram, as araucárias estão enormes e o solo está restaurado, produzindo de novo. Isso significa que não só nós, seres humanos, mas a biodiversidade dos territórios, sejam eles em terra ou nos mares, está florescendo e crescendo magicamente. Enquanto tem gente que cuida de árvore, outras pessoas cuidam de outras plantas de comer. Tiveram visionários esperançosos que fizeram uma grande revolução e um debate sobre o que a gente se alimenta. Em 2050, está previsto que a gente vai ter que alimentar 10 bilhões de pessoas. Mas a boa notícia é que a ciência já disse que tem como fazer isso de forma sustentável. A gente não vai precisar abrir nenhuma área nova para alimentar essa galera toda. Isso significa que a gente vai cuidar do desperdício de alimentos. Hoje, 1/3 de todo o alimento produzido é desperdiçado. Não é o fim da picada, é isso? Ao mesmo tempo, a gente, gauchada, que adora comer uma carne de gado, vai também aprender a escolher escolhas de proteína que respeitem o clima. Infelizmente, a carne de gado é responsável por emissões de metano, e o metano é 80 vezes pior do que o gás carbônico. Eu, por exemplo, escolho na minha vida deixar para comer carne vermelha só no churrasco com a família e com os amigos. No resto dos dias, tem muitas outras proteínas que eu escolho na minha vida. Isso significa que lá em 2050 a agricultura vai ser sustentável. E o que mais falta, Júlia? Passamos por 2027, por 2050, onde é que nos leva agora? Então, gente, agora eu levo a gente para embarcar numa conversa difícil, daquelas que a gente vai com frio na barriga, mas que sabe que no final das contas a gente vai sair melhor. Eu, quando fiz faculdade de Relações Públicas, aprendi muito com esse caro Chacrinha que quem não se comunica se trumbica. Então, o papo aqui é com aqueles ETs que vão baixar na minha janela em algum momento. Infelizmente, não. É um papo com a nossa raça humana, Homo sapiens. E é um papo de escolhas de longo prazo. Ou seja, repensar o sistema no que a gente vive hoje. O convite aqui é baseado em uma história que tem mais ou menos 250 anos. Todos nós aqui nascemos em um sistema econômico que foi o mesmo em todo esse tempo. Ele é um sistema que vive no planeta Terra, e se a gente entender que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e colocar isso numa perspectiva de 46 anos, nós, seres humanos, chegamos no planeta Terra,
Fazem 4 horas, e no último minuto de existência, metade das florestas do planeta foram dizimadas e 1/3 das espécies estão em risco de extinção. Ou seja, infelizmente, esse sistema não é sustentável no longo prazo. E aí vêm os visionários esperançosos do ano de 2100. Imaginem longe. Aqui o convite é que é para a gente possa criar um sistema que respeite os limites planetários. O nosso planeta também tem limites. E a gente precisa respeitar eles. É um sistema que pega as coisas boas que já estão funcionando, deixa as ruins para trás. Por exemplo, um sistema que pode gerar muito menos desigualdade no futuro. Sejam desigualdades ambientais, raciais, igualdades de gênero. A boa notícia é que a gente já tem outras culturas que convivem conosco aqui, que já têm modos de vida que se relacionam diferente com o planeta. São os indígenas, os quilombolas, as populações tradicionais. E também outros economistas que já estão estudando de que forma que a gente poderia ter novos sistemas, como a galera que estuda a economia donut, a vulgo economia da rosquinha. E aí, gente, chegou em 2050 e os ETs chegaram na minha casa. Dessa vez na minha janela, lá em Porto Alegre, num dia bonito de arco-íris. E eu vou ter a alegria de recebê-los e, ensaiando um novo discurso, dizer, tomando um chimarrão, é claro, vamos matear juntos em círculo. E eu vou ter a alegria de contar para eles de que nós somos uma espécie que aprende a mudar de hábitos e tem poder de escolha quando a gente olha os nossos vizinhos mudando junto. A gente viu muita gente mudando de hábitos, isso nos empolgou, isso foi no nível da sociedade, o planeta inteiro mudou, então temos vida de qualidade em 2050. E aí eu vou trazer eles para Erechim, para eles virem para cá e conhecerem toda essa gama de milhares de visionários esperançosos que fizeram parte dessa jornada de uma história com um fim positivo. Muito obrigada.